Seja bem-vinda, pastora Mara. Já está registrando. Ué, a pastora Mara caiu bem na hora. Pastora Maria, já está A, registrando. a paz do Senhor, né? Paz. É motivo de alegria poder estar aqui nessa live. Eu não tenho o hábito de entrar em live e não gosto também de aparecer em redes sociais. Eu sou meia bicho do mato, né? Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, né? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita, ela é agradável, né? E eu fiquei assim impactada com a senhora falando sobre porta, tantas coisas que a senhora falou aí, foi tudo sobre coisas que eu li nessa tarde, né? Eu li muito sobre porta, que porta é uma porta aberta que Deus coloca na nossa frente, é uma oportunidade que Ele está dando para nós, né? A porta da oportunidade. Então, Deus, Ele está sempre abrindo portas para que nós possamos ser abençoados. E Ele abre porta e Ele fecha porta, Ele faz como Ele quer. Mas eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus, irmãos, porque eu preciso falar algo aqui que Deus colocou no meu coração e já confirmou na boca da pastora, tá? Que se encontra em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 1 e no versículo 9. Versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus, Ele é poderoso para nos deixar completamente livres. Completamente livres, porque o problema maior da humanidade chama-se pecado. Chama-se pecado. Agora, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós sabemos que Jesus, ele veio para nos deixar livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. E eu quero deixar aqui, contar uma história aqui, uma história de vida, um testemunho do que Deus fez na minha vida no início da minha fé. Porque do jeito que eu estava, eu não podia ficar. Do jeito que eu estava, eu não podia continuar. E eu não me suportava mais. Agora imagina as pessoas que estavam em redor de mim. Se eu mesma não me suportava, imagina os outros. E eu me entreguei nas mãos do Senhor. E eu disse, Senhor, muda-me. Muda-me. Aquilo que está em mim, que está me causando mal para mim mesma, eu preciso de mudança. Irmãos, quando a gente pergunta quem quer mudança, todo mundo levanta a mão. Mas mudança dá trabalho. Mudança dá trabalho, dá cansaço. E ainda você tem que jogar muita coisa fora. Para fazer a mudança é assim, é dessa maneira. E Deus sabe como trabalhar particularmente com cada um de nós. Quando nós temos um chamado específico da parte de Deus para a obra do ministério, Deus vai trabalhar. Deus não vai deixar nós continuarmos sendo como somos. Nós precisamos de mudança. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas que vêm para a igreja, se convertem, né? E tem até um dom maravilhoso, precioso, para ser usado na obra de Deus, mas ainda não foi virado do lado do avesso. E Deus falou assim para mim, ó, vou te virar do lado do avesso, porque do jeito que está não dá não. Eu vou te virar do avesso. Irmãos, antigamente, agora não é tanto, mas antigamente, geralmente os obreiros, eles usavam uma camisa branca. Antigamente era assim, uns 40 anos atrás. E um bolsinho aqui do lado, tinha um bolsinho na camisa, que se a esposa do obreiro não virasse o bolso do lado do avesso para lavar no lado de dentro, qualquer pessoa percebia pelo lado de fora.
Tá entendendo? Eu não estou vendo ninguém, só estou vendo... não estou vendo as pessoas. É porque a maioria fica com a câmera fechada. De vez em quando Não, aparece, mas, mas né? E aí o que acontece? Tem que lavar pelo lado de dentro, tem que virar do avesso e lavar para ficar bem limpinho aquele bolso, porque senão aparece. Sim ou não? Aparece do outro lado. Quem está olhando pelo lado de fora enxerga que lá dentro, naquela costurinha, tem uma poeira que precisa ser tirada. E às vezes parece ser uma coisa tão pequena, mas causa um problema muito grande. Causa um problema grande. E quando eu me converti, eu era toda problemática, eu tinha muitos problemas, eu vim com muitos problemas, psicológico, emocional, físico, era muito problema. Mas para Deus não há nada impossível. Operando ele, quem impedirá, irmãos? Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na minha e na sua vida, a não ser você, que se você não quiser. Agora, se você quer, Deus vai fazer. E eu pedia, Senhor, eu quero. Me santifica para melhor te servir. E eu chorava e eu buscava a santificação. Santifica, meu Pai. Eu preciso de santificação. Eu não sei como vai ser esse negócio, eu não sei nem do que se trata, mas esse texto que eu li, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E quando você não sabe? E quando você não lembra? E quando você não sabe? Como é que você vai confessar uma coisa que você não sabe? Você tem que saber e dar nomes aos bois. Mas muitas vezes nós estamos sofrendo, passando por amargura, tristeza, e não sabemos por quê. Tem tanta gente que chora e não sabe nem por que chora. Eu era uma. Eu, às vezes, ia para uma praça de noite, no escuro, chorar, para ninguém ver. Chorava, 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 depois voltava, depois de muito chorar, e eu não sabia nem por que eu estava chorando. Mas quando eu comecei a me trancar dentro do meu quarto, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nem telefone, eu não tinha telefone, era eu e Deus. Fechei a porta do meu quarto, entrei para dentro da porta do meu quarto, mas eu chorei nos pés de Jesus. E eu disse, Senhor, eu quero ser feliz. Eu quero experimentar felicidade. Eu vim para ti porque eu quero ser feliz. Eu não pedi ouro, eu não pedi bens materiais, eu só queria ser feliz. Eu só queria ter algo diferente dentro de mim, porque eu não aguentava mais. E ele disse assim para mim: eu vou te virar do lado do avesso. Aleluia! Yeshoalamai. Quando foi à noite, eu tive um sonho que eu estava dentro de uma máquina de lavar roupa. E uma pessoa dizia assim: o que é que você faz aí dentro? Eu disse: isso aqui é um preparo. É preparo para pregar o evangelho nos últimos tempos. E me acordei e eu digo: Deus, que negócio é esse? Eu dentro de uma máquina de lavar roupa. Deus nos deu inteligência, cabeça é para pensar e analisar o que nós colocamos dentro de uma máquina de lavar roupa. Colocamos roupa suja. Às vezes nós estamos sujos e não sabemos. Davi, ele pediu a Deus: sonda-me, Senhor. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E eu pensei, meu Deus, o primeiro processo de uma máquina de lavar é ficar de molho. E às vezes a gente não quer ficar de molho, mas tem que ficar no molho. Porque as irmãs sabem que se pegar um pano de prato sujo
e colocar diretamente na lavagem, ele vai sair sujo. Vai ser lavado, mas está manchado. A mancha fica ali. Mas se ficar de molho, vai afrouxar a sujeira. E quando começar o processo da lavagem, a sujeira sai mais fácil. Então, o primeiro processo é ficar de molho e o segundo é ser lavado, porque lá no céu só vai entrar lavado. A Bíblia diz que no céu só vai entrar quem for lavado. E nós somos lavados, somos limpos pela palavra a qual já tem sido falada a nós. E depois de lavado, irmãos, nós vamos ser enxaguados. Vai passar pelo enxágue. Quando sai do enxágue, que vai passar na centrifugação, o crente já entendeu uma coisa, que caiu na mão de Deus. Mas é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do inimigo, do adversário das nossas almas, do que cair na mão dos homens. É melhor cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. E o processo da centrifugação, Deus olha para nós, para a nossa estrutura, e lembra que nós somos pó. Então, esse processo, ele é o mais arrochado, mas é o mais rápido. Ele não demora tanto como a lavagem. O processo da centrifugação, ele vai mais rápido, mais rápido. E quando sai da centrifugação, sai amassado. Aí leva uma sacudida. Às vezes a gente precisa de uma sacudida. Leva uma sacudida e vai lá para o varal pegar um pouco de sol, porque a igreja, ela é queimada, ela é morena, ela é queimada pelo sol da justiça. Saiu de lá, queridos, você não vai enfiar uma roupa no corpo que você tirou do varal, vai ter que passar pelo ferro quente. Ferro frio não passa nada, aí passa pelo ferro quente, porque a igreja não tem ruga. Aí você pode vestir aquela roupa que já passou no processo. Essa roupa, você não precisa ter vergonha de nada, porque está limpa. Então, eu fiquei pensando nisso. Eu disse, o que é que Deus vai fazer comigo? Aí ele disse, se isso tudo não for suficiente, eu tenho um espremedor elétrico para você. E eu topei. Eu disse, Deus, faz o que tem que ser feito. Eu não quero continuar sendo essa crente aqui que eu sou, não. Eu quero mudança. Eu quero mudança. E os meus dias começaram a mudar. E os meus dias começaram a mudar. Eu entrei numa guerra, numa luta, numa peleja, que eu não falava mais. Eu não comia e eu não dormia. Fui desenganada pelos psicólogos, psiquiatra, e me deram uma baixa hospitalar para internar no hospício como louca. Como louca. Por isso que diz que a sabedoria de Deus para os carnais é loucura mesmo. Deus faz coisa que as pessoas até duvidam. Eu tenho tanta coisa que eu tenho até um receio de falar e não ser entendida, mas quem se responsabiliza é Deus. Porque foi Ele que fez isso. E nessa situação que eu estava, até a igreja desistiu de mim. As irmãs da perna cabeluda, que não rapava a perna de tão crente que era, me abandonaram. Aí os espíritas iam na minha casa, a vizinhança ia na minha casa, todo mundo ia lá para ver o espetáculo, né? Até um dia em que Deus deu uma ordem ao meu respeito. Uma mulher de oração, uma mulher que intercedia pela minha vida, e Deus falou com ela. Deus deu uma visão para ela, irmãos. Mostrou um braseiro, as brasas e o ferreiro com uma viga de ferro na mão e um pássaro na ponta. E ele pegava aquele pássaro e colocava no braseiro. E tirava do braseiro e colocava no braseiro. E aquele pássaro estava vermelho e transparente. Na terceira vez ele pegou o pássaro e mostrou para ela, e o pássaro tinha a minha cara. E Deus disse assim: cuida dela, e tu vais ver o que ela vai fazer na minha obra. Essa senhora,
Ela deixou a casa dela, a família dela, e foi para minha casa. O meu marido nem em casa não ia, ele vivia na prostituição. Outra irmã levou meus filhos para casa dela, para cuidar dos meus filhos, e essa irmã foi cuidar de mim. Ela ficava ali orando, jejuando e me observando. E eu estava num canto, e eu ficava fazendo assim, irmãos, olha. Olha o que eu fazia. E depois eu fazia assim. E ela ficava, Senhor, tem misericórdia. O que que você vai pensar? Essa mulher está louca. E o Espírito Santo falava assim para mim: eu vou desgravar o teu passado. Eu vou desgravar o teu passado. Ó, vou desgravar a tua mente. Eu vou gravar coisas novas. Era o que ele falava para mim naquele gesto. Eu vou desgravar, porque a nossa mente é como um gravador. Nós temos uma caixa preta, está tudo registrado lá. Você pode não lembrar, mas ele sabe. Ele examina o mais profundo do nosso ser e ele sabe tudo que está registrado naquela caixa preta. E ele está pronto para fazer uma obra na nossa vida. Louvado seja Deus, esse processo, irmão, durou muito tempo. Eu não vou poder contar muita coisa, mas eu vou concluir em nome de Jesus. Esse processo durou muito tempo. Eu não dormia. O diabo falava para mim, se tu dormir, tu não acorda. Se tu comer, tu morre. Eu ouvi a voz de Deus e a voz do inimigo. Eu conheci Deus e o diabo. E essa irmã, um dia, me colocou num canto de uma parede e disse assim para mim, veio com um prato de comida, eu nunca vou esquecer. Tinha arroz, feijão e linguiça nesse prato. E ela me botou no canto da parede e disse assim para mim, hoje, em nome de Jesus, você come. E quando ela falou comigo, com aquela autoridade, algo falou na minha mente assim, ó. Quem crê em mim comerá coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Naquela hora o Amém. diabo caiu por terra, irmãos. E eu comi. Aleluia. Louvado seja Deus. Comi aquela comida. E quando foi à noite, eu dormi. Eu dormi. Satanás é o pai da mentira. E nós temos que estar firmados na verdade. Ele é o pai da mentira. Aleluia. Louvado seja Deus. E foram muitos dias, mas na noite em que eu dormi, eu tive um sonho. Porque no meu interior, irmãos, eu cantava para Deus. E eu pedia para Deus, aumenta a minha fé, porque eu quero ser como os montes de Sião. Eu não quero perder a minha salvação. Eu creio, Senhor, que tu pode me dar vitória, me tirar dessa situação. E aí, irmãos, não estou vendo mais ninguém aqui. Fica estranho. Glória a Deus. Pastora, pode continuar, porque está Ah, tá. gravando. É porque a senhora está no celular. Não dá Amém. pra... A E senhora vê as aí, pessoas, a senhora tem que ir passando assim, ó. ah, tá. Tá bom assim. Aí o que aconteceu, irmãs? Na noite que eu dormi, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num barquinho, uma maré muito alta, mas só que as ondas desse mar já estavam ficando para trás. E eu vinha muito fraquinha remando. E eu escutei o Senhor cantando para mim. E eu ouvi a voz dele, aquela voz linda, começou a cantar. E ele disse para mim: trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê.
e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz. E aí? Pois, nananana, não lembro o restante desse louvor, mas o que me tocou foi quando ele disse assim, ó, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar, solta o cabo da nau, quando a mão de poder. Deus quer trabalhar no nosso ego, só que a gente não deixa. A gente não deixa. Se Deus tocar num crente aí, é capaz até se desviar, então Deus deixa do jeito que está, né? Mas Deus quer mudar. Deus quer mudar. E quando eu me acordei, eu via flocos de neve caindo dentro do meu quarto, depois de muito tempo sem dormir. E o Espírito de Deus falou para mim: limpa a tua casa, limpa a tua casa. E eu me levantei da cama, irmã, limpei, comecei do rodapé. Comecei a limpar os rodapés da minha casa e a irmã só me observando. E comecei a limpar e limpei, tirei tudo do armário, limpei de novo, guardei, lavei roupa, trabalhei o dia inteiro, tirei o lixo, sentei no sofá e disse: pronto, Jesus, limpei a casa. Aí ele disse assim: joga o lixo fora. Não adianta limpar a casa e deixar o lixo dentro de casa, joga o lixo fora. Tem um lugar onde você pode jogar o lixo. Vai lá na lixeira e joga o teu lixo lá. E eu saí, irmão, com aquele lixo correndo. Quando chego perto da lixeira, começou a chover, eu joguei o lixo caiu fora da lixeira. Isso aqui não é conto de carochinha, irmãos. Eu vi um homem com um apito na boca. Aquele homem não existia ali. E ele apitou: joga o lixo no lugar. Eu fiquei apavorada. Peguei o lixo, joguei o lixo na lixeira, saí correndo. E chovendo. E ele me fez eu parar na chuva. Fica aí parada. Recebe a chuva. A chuva é de graça. Eu dou a chuva de graça. E vão lá, abre o guarda-chuva e não recebe a chuva. E para muitos eu estava doida mesmo, porque eu fiquei lá na chuva, deixando aquela chuva me lavar. Fiquei lá, literalmente recebendo a chuva de Deus. Gratuita. E eu entro para dentro de casa. E o Senhor disse assim: olha aquelas árvores. Aí eu comecei a olhar. E sabe o que eu via? Eu via folhas empoeiradas. E o Senhor disse assim: eu vou mudar a tua visão. Tu vai enxergar o verde mais verde. Tem hora que a gente está enxergando as coisas de um jeito que não é nada daquilo. É a nossa visão que está distorcida, empoeirada, e Deus quer mudar a nossa visão. Louvado seja Deus. Eu fico pensando quando Paulo, lá no caminho de Damasco, a Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos de Paulo. Eu tive essa sensação na minha vida, que as escamas caíram dos meus olhos. E durante todo esse processo, foi um processo muito longo que aconteceu comigo. Eu chorava e ficava assim: mãe, por que tu não me deu um colo? Se a senhora tivesse me pego no colo, eu não estava assim. Carência afetiva, pai ausente, mãe ausente. Quantas crianças estão sozinhas no mundo? Crianças doentes que, se não forem curadas na infância, vão ser adultos problemáticos. Vão ser adultos problemáticos. E passando, irmão, naquele processo ali, junto com aquela irmã, cuidando de mim. E um dia ela disse: hoje eu vou te levar na igreja. Hoje eu vou te levar num culto de libertação hoje à tarde. Nós fomos lá pro culto. Aí tinha uma irmã pregando,
E ela começou a dizer, aí eu já ficava em luta com a minha salvação. Será que eu estou salva? Será que eu não estou? Depois de todo esse processo, todas essas coisas na minha vida, será que eu estou salva? Será que eu não estou? E naquele dia Deus falou comigo. Tinha uma missionária pregando e disse assim, ó, Deus manda te dizer que tu é vaso escolhido. E eu digo, meu Deus, para quem será? Para quem será? Irmão, quando eu vi, veio uma roda de fogo lá do púlpito e começou a rodar em frente do meu rosto, aquela roda de fogo começou a rodar, 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 rodar. E Jesus me renovou no Espírito Santo, eu quase caí no chão. E ali a minha boca se abriu. Eu comecei a dar umas rajadas de língua estranha. Eu saí de lá diferente. Glórias a Deus. Saí de lá completamente diferente. E eu morava em São Paulo e a minha mãe no Rio Grande do Sul. Quando eu vejo quem é que chega na minha casa, a minha mãe. Aí eu disse, mãe, vamos na igreja. Vamos na igreja. Fomos uma reunião de oração e uma irmã chegou para mim e disse assim, tem uma barreira aí, hein? Tem uma barreira aí entre você e a sua mãe. Eu não dei muita importância, fui para casa, nem entendi muito bem. Fui para casa. Mas na madrugada eu acordei e fui ler a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, Deus falou claramente assim para mim: se tu não perdoares de coração o pecado do teu irmão, eu também não vou te perdoar. A tua passagem e a passagem da tua mãe está na tua mão. E se eu viesse hoje, nenhuma de vocês ia comigo. Aquilo foi horrível para mim. Eu comecei a chorar mais ainda. Eu fiquei desesperada. Fui atrás da profeta. Fui atrás da profeta. Eu disse: o que é que Deus mostrou para você? Que barreira é essa? Ela disse: ah, eu não sei. Eu não sei. Ele só falou isso. E eu digo: eu também não sei. Irmãos, Deus é tremendo. Por isso que ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. A gente não sabe tudo, não, mas ele sabe. Ele sabe tudo. Aí eu fiquei num desespero tão grande, eu digo, meu Deus, o que que acontece? E eu não sabia o que acontecia. E a minha mãe estava muito doente, muito mal, 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 mal. Ficou de cama, minha mãe estava mal fisicamente e eu mal espiritualmente. Eu mal espiritualmente. Aí o que acontece? Eu começo, Senhor, o que é? Comecei a perguntar para ele, o que que acontece? Aí eu via que o meu relacionamento com a minha mãe não era muito bom, não. De vez em quando me dava umas coisas assim, entendeu? Umas rejeição, umas coisas assim. Relacionamento. Quando eu era criança, irmãos, eu fiz um cartãozinho na escola para dar para minha mãe. E no caminho eu ia ensaiando, e vou dar um beijo na minha mãe, vou dar um beijo na minha mãe. Só que quando eu cheguei em casa, que eu olhei para ela, fiquei com vergonha, porque ela nunca tinha me dado um beijo. Eu fiquei com vergonha. E eu peguei o cartãozinho e botei em cima da mesa. E fiquei olhando ela para ver o que ela ia fazer. Ela pegou o cartão, olhou e não me disse nada. Quantas crianças esperando uma resposta do pai e da mãe e eles não dão? Isso gera um problema muito sério. É um pecado de omissão, né? De omissão. E aí o que acontece? Eu fui lá no passado, agora eu vou voltar para o presente, para o futuro. Louvado seja Deus. Eu chorava e dizia, mãe, por que tu não me agarrou no colo? Aí eu sabia que eu tinha um problema com a minha mãe, mas não sabia do que se tratava, irmãos. Mas um dia Jesus falou assim para mim: hoje o gigante vai cair por terra. Hoje o gigante vai cair. Eu entrei para dentro do meu quarto, eu nunca vou esquecer esse dia. Foi no dia em que o presidente Collor deu a ordem do congelamento dos preços.
E nesse dia, era um dia de domingo, e o meu marido foi trabalhar, e eu entrei para o quarto e disse, hoje é o dia da minha vitória. Dobrei os meus joelhos e comecei a orar. E comecei a chorar. Acredite quem quiser. Deus me levou lá no meu passado, numa cena que aconteceu comigo, quando eu tinha 7 anos de idade, e eu não lembrava. Eu não lembrava, mas ele sabia o mal que aquilo estava me causando no presente século, né? Na minha, na minha idade adulta. Ele sabia. Irmãos, eu vi, eu com meu uniforme da escola, a minha blusa branca toda ensanguentada. Eu gritei de dor. Parecia que aquele fato estava ocorrendo naquele momento. Eu gritei e Deus falou assim para mim: perdoa, perdoa, porque ela não me conhecia. E eu entrei numa luta muito grande, aquilo me doía, e eu não queria falar com a minha mãe, como pode, foi ela, não fui eu, e agora eu tenho que pedir perdão, porque, irmã, eu era muito sapeca, a minha mãe nunca conseguia me pegar para me bater. E um dia ela disse, hoje eu te pego, menina. E ela pegou um sarrafo, uma tábua, um pau muito comprido, e ela me pegou, irmão. Só que ela não sabia que tinha um prego na ponta daquele sarrafo. E aquele prego enterrou na minha cabeça. Eu tenho um buraco aqui até hoje. Quantas vezes eu pentei o cabelo? Quantas vezes eu lavei a cabeça e não via o buraco? Porque o Satanás está interessado em ocultar. Está interessado em ocultar para você ficar sofrendo e fazer os outros sofrer. Né? E ali eu estou ali naquela peleja, mas não estou contando tudo, eu estou contando aos pouquinhos, um pouco, estou contando um pouco, não consigo, não tem como. Aí, e o Senhor falou comigo, tu vai ter que pedir perdão. Pede perdão por essa mágoa. Há quantos anos carrega essa mágoa? Eu peguei um cobertor, me enrolei no cobertor e urrava de dor, até que o Senhor disse assim, vai e te conserta enquanto ela está contigo no caminho. Aí eu me levantei e fui até a minha mãe. E eu disse, mãe, eu quero te pedir perdão por guardar uma mágoa contra ti durante tantos anos. A minha mãe começou a chorar e disse, minha filha, eu que quero te pedir perdão. Isso me consome diariamente. Enquanto eu não lembrava, o Satanás acusava ela todos os dias da vida dela. Todos os dias da vida dela. Mas aquele dia foi o dia da nossa vitória. A minha mãe se levantou e disse assim, minha filha, eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Eu sonhei que nós íamos tomar um cafezinho juntas. Comunhão, relacionamento restaurado. Minha mãe levantou, arrumou as malas e disse, filha, eu tenho uma coisa para te dar. Ela veio com um pacote e disse assim, aqui nesse pacote tem um par de sapato, pelo sapato que eu não te dei quando tu eras criança. E minha mãe me entregou aquele sapato. E Deus me deu um entendimento que ele pede conta do que passou. E as questões mal resolvidas, ele quer resolver na nossa vida. E essa foi uma das questões que Deus resolveu na minha vida. A minha mãe partiu para o estado do Rio Grande do Sul. E Deus falou comigo. Eu vi a minha mãe desenhada na terra. E eu estava como uma árvore cheia de frutos. E eu vi o anjo trocando as vestes dela. Eu liguei para ela e disse, mãe, eu vi um anjo trocando as suas vestes. E ela disse, minha filha, eu também tive uma visão. Eu vi um muro na sua frente. O muro caiu e você prosseguiu a sua caminhada. Minha mãe foi batizada no Espírito Santo. Minha mãe se batizou nas águas. Deus concluiu a obra. Ela teve um negócio lá, morreu, foi para a glória e eu fiquei para contar.
Ela foi e eu fiquei. E grande foi o concerto, porque eu acho que o meu tempo já acabou, né, irmã? Não? Minha amada pode continuar. Eu dou 30 minutos, mas é o Espírito Santo que conduz. Amém. Aí o que acontece, irmã? A obra tinha que ser completa. Tinha o meu pai. E há um princípio bíblico que faz com que nós tenhamos a nossa vida abençoada, que é honrar pai e mãe, independentemente de quem eles são, o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Aí o meu pai, eu não vi o meu pai há 20 anos. Há 20 anos eu não vi o meu pai. E um pastor chegou para mim e disse assim, ó, tem um homem acorrentado e triste. Ele está só esperando por você. Eu não imaginei que seria o meu pai, mas quando foi à noite eu sonhei, eu vi meu pai podre em cima de uma cama. Aí quem viajou fui eu, me fui para o Rio Grande do Sul para ver o meu pai. E o meu pai morava com a minha irmã, que é macumbeira de altar. E eu vou na casa da minha irmã porque eu quero ver o meu pai. Cheguei lá, meu pai estava com câncer, tomado pelo câncer. Louvado seja Deus. Ele estava tomado pelo câncer. E eu fiquei ali, eu digo, Senhor, como é que vai ser esse negócio? É, como é que vai ser essa situação? Como é que eu vou falar com meu pai? Aí a minha irmã chegou e disse assim para mim: Você não se importa de dormir junto com o pai? Eu disse, claro que não. Era o que eu queria, ficar perto dele, né? E aí, na primeira noite, eu orei e fomos dormir, mas de madrugada ele acordou e começou a tossir. Aí, irmãs, eu tive que derramar. Aí eu disse, pai, eu me lembro quanto a minha mãe sofreu. Eu me lembro de tudo que o senhor fez com ela. E com nós também. E eu me lembro. E infelizmente eu casei com um homem que fez as mesmas coisas comigo. Só que eu fui mais feliz que a minha mãe, porque eu encontrei Jesus. O meu pai olhou para mim e disse assim: Filha, você sempre foi diferente dos seus irmãos. Abre aquele baú. E aí eu fui abrir o baú, o que que tinha lá dentro? Uma Bíblia. O meu pai já estava lendo a Bíblia. Eu peguei a Bíblia, irmãos, e estava marcadinho ali. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer, porque eu vejo que a minha alma está se aproximando da sepultura. Deus fez o concerto com meu pai, comigo, salvou meu pai e levou ele para a glória. E eu fiquei vendo meu pai e minha mãe. Eu tinha muitas queixas. Às vezes a gente fica se queixando para os outros, a gente tem que se queixar é para Deus, né? Traz a tua queixa diante do Senhor e Ele vai resolver. Eu tive que perdoar minha sogra, que um dia cuspiu na minha cara. E eu fiquei com muito ódio. Eu dizia, essa velha, um dia vai precisar de mim, nem que seja para cortar a unha dos pés, eu vou cortar os dedos dela. Irmã, ela precisou de mim. E eu cuidei dela. Quando eu cheguei perto dela, ela disse, só você e o seu Jesus agora. E eu disse, pois é, ele está aqui. E ali eu comecei a cuidar da minha sogra. Eu limpava ela, fiz tudo de bem para ela. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Cuidei da minha sogra, perdoei a minha sogra, perdoei o marido e fui perdoando. E eu digo, Jesus, muito obrigado por esse antídoto chamado perdão. Quer ser feliz? Perdoe sempre, porque o amor e o perdão caminham junto. Deus fez uma obra na minha vida. Quando alguém errar comigo, não precisa me pedir perdão, porque eu já sei o caminho. Porque a falta de perdão, a mágoa, é a âncora do Satanás. É a âncora do Satanás.
ele prende as pessoas nessa área. E Pedro disse que é para nós perdoarmos, para que Satanás não tenha espaço na nossa vida, né? Para que ele perca a legalidade, né? Teve uma época que a minha filha vinha toda magoada, falar um monte de coisa, falar. Eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? Aí só botei assim, ó, passei por tudo isso, mas eu decidi perdoar. Aí ela botou assim, parabéns para você, porque o caminho do perdão é o caminho da vitória. Jesus, ele foi para aquela cruz para que nós fôssemos perdoados, e o perdão que nós recebemos, vamos perdoar o nosso próximo. Esse texto é muito, muito longo, né? Então, mas eu resumi bastante. Mas Deus trabalhou comigo e me perseguiu com esse versículo. Se tu não perdoar de coração, também não te perdoo. Irmão, a chave está na nossa mão. A gente mantém as pessoas presas querendo ser livre. Então ele diz: soltai e soltar-se-vos-á. Soltar e soltar-se-vos-á. E eu soltei, irmã. E aí o que aconteceu comigo? Encontrei a felicidade. Encontrei a felicidade. Hoje eu sou feliz, né? Eu já sou feliz faz tempo. Aí eu vivi toda a minha vida na obra do ministério, no campo missionário. Fui para muitos países, andei por muitos lugares. E eu tive uma vida muito abençoada na dependência de Deus. Deus cuidou de mim em todas as áreas. Aí as pessoas diziam assim: ai, mas você precisa casar para ser feliz. Eu disse: não, então nesse caso eu não preciso casar, eu já sou feliz. A gente tem que aprender a ser feliz sozinho, porque ninguém faz ninguém feliz. Homem não faz a mulher não faz o homem feliz, quem faz a gente feliz é Jesus. Só Deus faz a alma feliz. Só Ele faz a nossa alma feliz. Aí eu disse, gente, se é para ter felicidade, eu não preciso casar porque eu já sou feliz, né? Eu sempre digo uma coisa, irmão, que quem não sabe perdoar não está apto para casar, não está apto para liderar, porque tem que saber perdoar. Na escola de Deus é assim, ou não é? É assim. Aleluia, louvado seja Deus, né? E o que acontece? Me perdi agora. Onde é que eu estava? Casar. Ah, pois é. Aí eu digo, então não preciso casar, não, porque eu já sou feliz. Mas Deus tem promessa na nossa vida. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha pousada certa, eu não tinha casa no meu guarda-roupa, era mala. Mas isso foi tão prático na obra. Foi maravilhoso ter sua mala. Praticidade faz parte da obra missionária. Você tem que ser prático, né? Então, Deus me deu uma praticidade muito grande para estar em muitos lugares e tal. Pode vir aqui, tá? Tô indo, eu tô com a mala pronta. Meu guarda-roupa era mala, né? E Deus fez coisas grandiosas assim na minha vida, irmãos. E quando foi em 1900, Deus me tirou do Brasil em 1999. Eu trabalhei na Suíça, trabalhei em Frankfurt, Berlim, né? Fui fundadora de muitas igrejas, para a glória de Deus, e foi ele que fez tudo, porque eu não sei nada. Ele fez tudo, porque quando ele manda, ele se responsabiliza e ele faz, né? Então, Deus fez coisas assim maravilhosas. E eu estava com 67 anos de idade, eu estava numa reunião com os pastores, tudo naquela faixa de idade, né? Aí um dizia assim: eu agora vou jubilar, vou para o sítio, comprei uma casa, fiz meu pé de meia. Então, cada um falava uma coisa e eu fiquei quieta de Deus. E eu, tudo que eu fiz foi pela obra. Eu não fiz nada por mim. Irmão, quando você faz para Deus, Deus faz para você, minha filha. Deus é Deus, né? Eu estava lá numa fronteira lá para o Paraguai, encontrei uma missionária que eu nunca vi na vida. Ela chegou para mim e disse assim: Deus está trabalhando na sua vida sentimental. Deus está movendo um negócio aí em seu favor. Como é bom trabalhar de Deus, irmãos. Como é bom. Aí depois vem outro pastor e disse: está descendo um decreto aí que vai mudar a tua história. Se Deus é muito lindo. Faço uma viagem aqui para a Europa e caiu bem na data do meu aniversário. Aí o pessoal de Frankfurt fizeram uma festa. Fizeram uma festa para mim, aquela coisa linda e toda. E eu vou embora para o Brasil.
porque eu estava com duas igrejas aqui na Europa, e eu entreguei as igrejas. Eu entreguei as igrejas, fui embora para o Brasil, fiquei na itinerância no Brasil e lá para o Uruguai, Argentina, para aqueles lugares lá para baixo, né? Aí o que acontece? Irmãos, eu estou subindo a rua, a rampa, assim, indo para a igreja, um homem me chama no Messenger. Mas eu olhei assim, não dei muita importância, é tanta gente que chama, eu digo, ó, estou indo para a igreja, e desliguei-me e fui para a igreja. Quando foi no dia seguinte, esse homem mandou uma foto de uma missionária alemã que trabalhou comigo, ele junto com ela. E digo, nossa, quem é esse homem? Deve ser amigo da fulana de tal, né? Aí ele procurou conversar comigo, aí eu dei atenção por causa daquela foto. Eu dei atenção. E esse homem chegou para mim e falou assim, eu quero casar com você. Quero casar com você. Eu disse, opa! Eu dei risada, irmão. Isso é coisa de louco. Só a mão do anjo que fez diz um pastor. Quero casar com você. Mas como que é isso aí? Você me conhece? Claro, eu te conheço muito mais do que você imagina. Eu te conheço muito mais do que você imagina. E eu disse, mas eu sou velha. Eu estou com 67 anos de idade. Eu sou gorda. Sou barriguda. Sou pobre. Sou preta. Aí ele disse assim para mim, não estou procurando mulher para show. Quero uma mulher que se encaixe comigo. Eu gosto do que você faz. E eu gosto dos seus pensamentos. Aí eu digo, como é que você sabe meus pensamentos? Disse, um Facebook pergunta, no que você está pensando? Você vai lá e posta. E eu vou lá, e eu colo, faço a tradução, e eu gosto dos seus pensamentos. Aí eu comecei a ver que Deus estava no negócio. Eu comecei a ver que Deus estava naquele negócio, e nós começamos a conversar, e trocar conversa, coisa e tal. E eu teria que estar em Portugal numa conferência de mulheres lá, estava com a passagem comprada. Só que eu dormi, irmãs, e perdi o voo. E eu tinha combinado de encontrar com ele para a gente se conhecer. Eu perdi o voo. Quando ele soube que eu perdi o voo, na mesma hora ele comprou uma passagem, só que ele não comprou para Portugal, ele comprou para cá. E eu vim em 3 dias, já tinha certeza que nós iríamos ficar para sempre juntos. Ele me levou na segunda-feira para comprar aliança, irmã. Quando eu cheguei naquela loja, que eu vi aquelas alianças, eu fiquei procurando a mais baratinha, né? A gente, pobrezinha no Brasil, vou procurar uma baratinha, mas não tinha baratinha. Todas eram caras. E ele disse assim para mim: pode escolher a aliança que você quer, porque não sou eu que estou te dando, é ele. É ele que está te dando. Aí eu escolhi, irmã. Aí eu escolhi essa aliança aqui, ó. Nunca que eu pensei que ia ter uma aliança dessa na minha vida. E ele deu entrada nos papéis do casamento e nós casamos muito rápido. Muito rápido. E eu louvo a Deus porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é puro, é perfeito, né? E, e eu me sinto uma mulher assim, realizada, né, em vários pontos da minha vida, mas aqui onde eu estou morando, eu não estou exercendo meu ministério como antes, mas Deus já está me arrancando daqui para um lugar onde nós vamos dar muito fruto para Deus, né? E eu vou parar por aqui, eu agradeço a oportunidade. Poderia ficar falando muitas coisas, mas até aqui é o suficiente. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e espero que os irmãos sejam edificados. A glória de Deus. Amém. Amém. Glória ao Pai, glória ao Obrigada. Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Que tremendo, né? Eu Deus. costumo dizer que quando a Ô, gente... Mary! Ô, Quando, minha ovelha aqui, ó. Escondida aqui, ó. Só para ver se eu estou